Olá, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa aqui da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de São Mateus do Sul. Eu sou o Ramon, estou aqui com o Felipe novamente. Olá, Felipe. Bom dia, presidente. Tudo bem? Estamos aí iniciando mais um episódio e, como sempre, contando uma história aí de mais um empresário de destaque na nossa cidade, o seu João Carlos, sócio proprietário da Naumac. Então, bom dia a todos, né? Estamos aí para responder o que vocês precisarem, assim como for necessário. Muita história aí, quase 30 anos, né? A gente quer saber de tudo, os detalhinhos. E o que a gente sempre fala, né, seu João, também, que a gente está montando esses programas aqui para contar um pouco mais a história, né, dos empresários da nossa cidade, né? Porque muitas vezes pessoas conhecem, né, as empresas, conhecem por passar na frente, mas não conhecem toda a trajetória, e é um pouquinho sobre isso que a gente quer contar um pouco aqui, né, a trajetória sua como pessoa, como empresário, né? Então, né, novamente seja muito bem-vindo e a gente vai ter uma conversa bem legal aí hoje. Então, muito obrigado pela oportunidade, né? Para começar a história, eu tenho que começar contando um pouco de mim, minha pessoa, né? Claro. Então, eu sou natural da Lagoa da Cruz, né? Nasci em 1959, hoje estou com 66 anos de idade. Em 1970, nós mudamos para São Mateus do Sul, onde eu vim criança, vim jovem, né, na infância, para estudar. E desde quando nós mudamos aí, estudar, a infância, foi muito gostoso morar na cidade, foi uma mudança boa, né? Mudou todos os hábitos que a gente tinha de morar no interior e aí vir morar em São Mateus. E aí eu estudava e sempre tinha uma parte vaga, sempre um meio-dia vago. Nesse meio-dia aí, quando chegou aí, quando eu tinha aí já uns 14 anos, eu comecei a trabalhar limpando o quintal das pessoas aí, né? Limpando o jardim, aparando grama. E aí foi. Quando eu cheguei com 16 anos de idade, eu já trabalhei um pouco com o seu Romualdo Budinski, né, que seria o Cíncio Budinski, vamos dizer assim, que todo mundo conhece. Então eu trabalhava com eles e eles me convidaram e disseram, olha, você tem que fazer a carteira de trabalho e nós vamos registrar você e você vai vir trabalhar com nós aqui no bar e na padaria. Então com 16 anos eu fiz a minha carteira de trabalho. Na época, minha mãe teve que assinar para mim obter a carteira de trabalho como responsável. Fui registrado lá no Cíncio Budinski, passei uma vida, foi muito bom estar lá. Meu primeiro registro em carteira de trabalho foi 9 de janeiro de 1975. Então, 16 anos na época. Eu tenho uma consideração muito grande pela família Budinski, devido ao seu Cíncio, a dona Adelair Batista Budinski, que tinha, nós chamava ela de Dona Ija, né? Que era a pessoa que administrava também a parte do bar e padaria. E daí de lá foi, só que foi, infelizmente, foi um pouco tempo que eu fiquei lá. E daí em 1976, foi um ano, aí veio o pessoal de máquina agrícola, que tinha uma empresa em São Mateus do Sul que se chamava Maquinal, onde era da Lapa a empresa. E me convidaram para trabalhar na Maquinal. Então foi difícil para mim me desligar lá do Cíncio Budinski, eu jovem, criança, adolescente, chegar a pedir para sair, que eu ia para uma outra empresa, eu recebi o maior apoio deles. Foi uma coisa. O bar e a padaria? Geograficamente falando? Hoje é na frente do porto gastronômico. Bem na frente ali. Ainda mora ali o irmão do seu Cíncio Budinski, é o João Budinski, o irmão dele era do lado ali onde tem, agora não me recordo, mas tem uma loja ali onde era. Do lado da Pernambucanas ali? Do lado da Pernambucana. Do lado da Pernambucana. Entendi, me localizei agora. Certo. Então, dali eu saí e fui trabalhar na Maquinal. Então, por isso que hoje eu costumo falar que eu estou vivendo o ano 49 de máquina agrícola, mas eu entrei na Maquinal, era uma empresa da máquina agrícola, mas entrei lá para vender peça. E essa Maquinal era
nos fundos do Banco Itaú ali. Então, para os mais... para as pessoas de mais idade de São Mateus vão lembrar muito bem onde era a Maquinal. E foi a primeira experiência, senhor, com as máquinas, assim? Foi ali que daí eu comecei a me destacar, né? Vale a pena, antes de tudo, vale a pena eu reforçar aqui que eu tive muita sorte na minha vida. O sol brilhou muito forte para mim, porque eu passei só na mão de patrão, pessoas boas. Entende? Então, foi joia. E daí eu estava na Maquinal, aí veio a Mag Paraná para São Mateus do Sul. E a Mag Paraná se instalou do lado do Rotary Club, ali na cabeceira da ponte. Ali. Era ali a loja da Mag Paraná. E daí veio, na época, que é outra pessoa muito boa, que eu lembro muito dele, me espelho muito nele, gosto de conversar com ele, que se chama Francisco Duarte de Medeiros. Era o Chico Medeiros nosso. E o Chico veio e me convidou para ir trabalhar na Mag Paraná. E aí eu saí da Maquinal, fui para a Mag Paraná, entrei no grupo e fiquei até 1986 no grupo. Então, aí, depois de ficar no grupo, nós se desligamos, eu e o Chico, e montamos uma outra empresa de máquina agrícola que se chamou Perimac. Daí essa empresa de 86 foi até o finalzinho de 88. Aí aconteceu que um dos donos, a Mag Paraná eram dois donos, dois holandeses, que eu sou muito grato por trabalhar por essas pessoas. Eles tiveram, por consequência de concessionárias, porque na época nós representava Massey Fergus e Ford New Holland. Os holandeses foram pressionados para abrir as empresas e um tocar Massey Fergus, concessionária Massey Fergus, e outro tocar a Ford New Holland na época. Então eles tiveram que separar as empresas. E nesse meio tempo nós estávamos em São Mateus com essa Perimac, que era eu, o Chico Medeiros e o Daniel da Global, que a Global é a revenda John Deere em São Mateus. Então vocês vejam que eu vivia a minha vida envolvido com máquina agrícola, né? Eu saía de uma pessoa que estava tocando máquina agrícola e ia trabalhar, ou sociedade, com outras pessoas de máquina. Então sempre foi máquina, minha vida inteira foi máquina. Então nessa separação deles, dos holandeses, e daí eu tinha que entrar um imóvel na separação, e um dos holandeses separou, ligou para nós, que já era conhecido, era o nosso ex-patrão, né? Ele disse: olha, se vocês, Chico Medeiros e João Carlos Nadone, se vocês prometerem que vão me derem a palavra, que vocês abrem uma empresa comigo em São Mateus, eu pego o imóvel de São Mateus para nós tocar uma empresa junto. Aí veio o caso que nós tivemos que encerrar a sociedade com o Daniel da Araucária. Foi um pouco difícil, porque o Daniel é uma pessoa muito boa, né? O Daniel, dono da Global, uma pessoa amigo nosso, eu sou amigo dele até hoje. Então foi um pouco difícil, mas deu certo. Abrimos e ficamos sócio do ex-patrão com a Perimac daí. Aí, e esse era no mesmo local, a Perimac era, o senhor, não lembro, o senhor falou onde que era a Perimac? Faz um pouco de confusão, porque a Perimac nós abrimos onde era o prédio do Koyama, onde era a Mag Paraná, hoje na frente da Cicobi ali, era ali. E a Mag Paraná era onde nós estamos. Entendi. Entende? Então, aí nós tivemos que sair de lá, desse prédio, e vir para o prédio que o holandês, que era o seu Henrique, pegou no negócio para nós vir onde estava a Mag. Nós só mudamos. Daí a Mag foi lá onde nós estávamos. Então confundiu um pouco, até foi cômico, sabe? Porque ficou... Trocaram de endereço ali. O pessoal chegava lá e... as pessoas chegavam na Perimac procurando alguém pela Mag Paraná e vice-versa. E nós tivemos que fazer o meio campo, mas deu tudo certo. Imagina. Em tudo na vida tem essas artimanhas, vamos dizer assim, né? E aí foi se passando o tempo, nós ficamos junto com o seu Henrique, viramos sócio eu virei sócio da Pontrac, né?
Aí em 93 e 94, daí veio uma crise, né? Deu uma crise e foi a Pontrac, que da empresa na qual nós era sócio, ela veio se diluir praticamente, né? Vamos falar assim, crise financeira, e a empresa, nós tivemos que tomar outro rumo. E daí, nesse meio tempo, o Clóvis, o meu irmão, que me acompanhou desde... O Clóvis, o meu irmão, é mais novo, ele me acompanhou dentro da Perimac, ele veio junto para a Pontrac. E daí, quando a Pontrac entrou em crise, daí nós ficamos assim que tinha que arrumar alguma coisa. Daí sentamos e o Clóvis, o meu irmão, disse: vamos montar uma loja para nós vender peça. E eu disse: vamos. Isso é coisa pessoal que eu estou contando para vocês, de familiar. Daí veio o Oswaldo Nadon, o meu irmão, e chegou. Eu lembro que nós estávamos decidindo já para montar a loja de peça. Ele disse: não seria melhor nós tocar a agricultura junto? Porque ele já estava na agricultura. Aí nós agradecemos eles: Oswaldo, nós vamos tentar mais um pouco. Aí, se não der, daí nós vamos fazer uma agricultura junto. E montamos a Naumac. Então foi fundada a Naumac, vai fazer aniversário agora em novembro. Foi montada a Naumac dia 7 de novembro de 1995. Então nós estamos fazendo 30 anos de empresa. E Naumac qual que é o significado da palavra? Foi pensado muito, então vem dizer assim, Nadon e Máquinas Agrícolas. Entendeu? Eu lembro das pessoas queridas, né? Pessoas que conversavam com a gente, de jovem, coisa. Vou lembrar do doutor Carlos Luiz Alves, né? O pai do Maurício Vilela, o pai da Patrícia, e entre outros irmãos dele. Mas o doutor Carlos um dia chegou a ser: João Carlos, ele me queria muito bem. Ele chegou: João Carlos, você Naumac, né? Eu disse: Nadon e Máquinas Agrícolas. Ele disse assim: não, isso aí tem uma numerologia no meio aí que você não conhece. E eu nunca perguntei para ele o que ele quis dizer com isso, e infelizmente ele se foi. Ele disse: tem uma numerologia nesse nome. E ficou assim. Mas nunca foi atrás? Não, nunca fui atrás. Então, eu acho que deu certo, estamos vivendo aí 30 anos. Eu lembro que quando nós montamos a empresa com o Clóvis, com o meu irmão, nós conversamos e falamos assim: vamos montar uma empresa para nós trabalhar com pouca gente, né? Para ser nós dois e mais no máximo 5 funcionários, né? Hoje nós estamos em 28 na nossa empresa, né? Então você veja que as coisas não é como a gente quer, né? E vale a pena também relembrar, assim, lembrar muito isso, que hoje nós tem um funcionário na empresa, o funcionário que está com nós está há 28 anos já, né? Que é o Arnaldo Gimeski. E depois eu não vou citar os outros, porque 28 é bastante, né? Mas é só um exemplo. A empresa tem 30, o colaborador tem 28, né? Então começou quase junto, né? Ele começou junto e assim veio. Tem funcionário que entrou ali em 97, 98, então estão com nós até hoje, né? Na empresa, né? Legal. E nessa transição ali, antes de a Naumac ser iniciada, teve um período de 2 anos ali que aconteceu algumas coisas que não foram tão legais. Que foi a transição entre o amigo, daí veio o sócio, né? Sim. Daí vocês abriram a Contract, eu acho. Isso, a Pontrac já existia na época. Existia, né? Nós só entramos com a nossa empresa, que era a Perimac, foi englobada na Pontrac. Aí que nós viramos sócio deles, né? Teve um período ali que foi ruim, foi difícil. Foi difícil. Foi o período de 93, 94. 93 começou a gente ver que a coisa começou a tremer, e foi indo, final de 94, ela se, vamos dizer assim, faliu. Eu não queria falar essa palavra, mas foi um movimento de mercado? Como é que... Foi mercado, né?
clima, né? Deu período o clima não foi favorável para a agricultura, né? Então veio, mas assim mesmo, com tudo isso, nós saindo de uma crise dessa, nós continuamos no ramo. Então nós persistimos no ramo. Então as pessoas perguntam assim, olha, não existe vitória sem batalha. Você tem que batalhar. Então, hoje, vamos dizer assim, com o que a gente passou pela vida, se tem um recado para deixar para os jovens que estão começando hoje, que lembrem disso. Não existe vitória sem batalhar. Você tem que batalhar. Não é batalha sangrenta, é uma batalha, trabalhar, trabalhar e trabalhar. E as observações que a gente tem, eu sempre olho e deixo um recado, se é que dá para me ouvirem, que as pessoas não começam, tudo não se começa grande, se começa pequeno. Os que começam grande é mais difícil. Quem começa pequeno, a vida vai ensinando, o comércio vai ensinando. Nós temos vários exemplos aqui em São Mateus que quem estiver ouvindo, se começar a pensar, dos grandes empresários de São Mateus, natural de São Mateus, começaram pequeno. Né? Eu não vou citar nome porque é um pouco fora de ética, mas se você analisar, começado pequeno. Comece pequeno, vai tentando fazer as coisas da maneira mais certa, né? Sempre fazendo com coragem, com respeito. Se for comércio, respeite seus clientes, né? Que não tem como não dar certo. Uma coisa que eu achei legal que o senhor comentou, né? Que o senhor falou que sempre os patrões, digamos assim, né, as pessoas para quem o senhor trabalhou, o senhor é muito grato, né? E que eram pessoas boas. Né, eu tenho certeza que em muitos momentos eles não é pessoa boa que eu quero dizer, né, de sempre estar passando a mão na cabeça, de sempre, né, mas muitas vezes precisaram ser duros, muitas vezes, né, precisavam às vezes chamar atenção se estivesse fazendo alguma coisa errada, mas eu achei interessante o senhor comentar que o senhor sempre teve essa visão, né, de, por exemplo, assim, de que para quem o senhor trabalhou sempre essa gratidão, digamos assim, né, de quem você trabalhou, porque, né, de reconhecer realmente, né, que a gente sabe que não é que a gente tem que colocar num pedestal lá, né, os patrões, digamos assim, mas são pessoas que, querendo ou não, né, dão oportunidades, são as pessoas que você começou a trabalhar, né, muitas vezes nas empresas deles, então aprendeu muito com eles, com certeza, né. Com certeza também, né, toda essa jornada sua de construir, seja empresa, né, com jornada pessoal, tem muito graças também a essas pessoas para quem o senhor trabalhou, né. Eu achei interessante o senhor comentar isso, né, que de não, assim, de certa forma, de não guardar, né, sempre tudo são aprendizados, né, todas essas passagens que a gente tem, né, em empresas, tudo é aprendizado, né, eu acho que essa gratidão não é o que você falou, achar que eu só trabalhei para pessoas que vinham só passando a mão na cabeça. Eu fui cobrado muito, eu fui corrigido muito. Então, essa gratidão que eu tenho é para essas pessoas me corrigir, me pôr no trilho, me arrumar, citar exemplo, ensinar a gente para fazer as coisas certas. Quando a gente errava, era chamado a atenção. Isso aí, por isso que eu sou grato. Eu não sou assim, gratidão só porque eram pessoas boas. Não. Eu sofri na vida também, porque é batalha, é aquilo que eu te falei. E é aquilo que eu falo. É uma batalha. Você está na batalha, você vai sofrer, você vai ter alegria, né? Com as vitórias, né? E vai ter um aprendizado com as derrotas. Porque uma derrota é um aprendizado. Você, quando erra, você está aprendendo. Então, quando eu errava e era chamado a atenção, eu ficava pensando, puxa vida, por que eu fiz errado? Ter que um patrão me chamar a atenção. Mas isso, um patrão me chamando a atenção, não fazia eu ficar indignado com ele, não fazia eu ficar magoado com ele, com raiva dele. Eu chegava no meu íntimo, assim, eu agradecia, tipo, ele quer o meu bem. Porque se ele não quisesse o meu bem, ele não ia me corrigir. Ele dizia, vamos acertar contas, você pega e vai embora. Eu não sei para você não serve mais para nós.
Não, eu continuava, né, chamando a atenção, arrumando e coisa, mas foi assim. Foi assim a vida que hoje nós estamos em São Mateus, da nossa empresa, né? 100% São Mateuense. É uma empresa familiar, né? É onde começou, que eu citei, né? Que daí começou eu, o Clóvis e o meu irmão, o Lívio, né? E, infelizmente, nós já perdemos o Lívio, meu irmão, em 2016, né? Mas ele, quando ele aposentou do banco, ele veio, trabalhou com nós, passou um tempo muito feliz com nós, foi fantástico trabalhar junto. Ele teve uma participação muito grande na nossa caminhada, foi esse irmão, o mais velho, né? Que ele já não está no meio de nós, né? Então, foi assim. Legal. Com quantos anos o amigo tinha quando a Naumac foi fundada? 30 anos. 30 e pouquinhos? Não. 30 anos atrás? Isso, 66, eu estava com 36 anos. 36 anos. E como é que estava o contexto de vida, assim? Já estava casado? Já... Na época nós vimos assim, saindo de uma crise de uma empresa, eu com 2 filhos, né, casado. Felizmente eu já tinha, nesse tempo que eu trabalhei nessas empresas, eu já tinha conseguido fazer, tinha a minha casa própria, então não pagava aluguel e coisa, então era uma crise que se conseguia sobreviver com pouco, né? Uhum. Então por isso que daí nós montamos a empresa e trabalho. Tem 2 filhos para criar, né? Que eu vou citar nome, né? Que é o Carlos Tadeu e a Caroline, né? Uhum. Hoje o Carlos Tadeu trabalha na nossa empresa, né? Minha filha hoje é casada, eles me deram 2 netos, né? Olha só. Legal. E voltando em falar da empresa, que eu estava no rumo e desvirtuei um pouco, né? Que a nossa empresa ela é familiar, né? Então, devido a ser o Lívio, né? Vamos na ordem, né, de idade, né? O Lívio, o João Carlos e o Clóvis, né? Daí, que faz parte do nosso quadro de colaboradores, daí nós tem cunhada, né? Minha cunhada do Clóvis, empresa familiar, com cunhado, meu filho, né? Filho do Clóvis, então familiar é familiar. Tem o meu irmão, o Leomar, que trabalha com nós também, né? Na parte da oficina. Então, tem os problemas de empresas familiares que todo mundo fala, mas é uns problemas bons, né? Uhum. É gostoso. É gostoso você trabalhar com família. Sim, sim. Uma curiosidade que eu tenho, porque dos 36 anos ali, seu João, até a empresa começar a ganhar corpo, ganhar velocidade, digamos assim, né? Mais colaboradores, quanto tempo que demorou esse processo? Porque esse é mais complicado, né? Via de regra, né? Foi assim... A batalha que o amigo comentou, né? Foi muito rápido a coisa, sabe? Porque nós montamos a Naumac e para quem lembra, ela é onde é a Ferro Forte hoje, né? Daí de lá nós mudamos nesse prédio aqui em cima, foi em 98 que nós viemos para cá, né? Então nós ficamos só 3 anos lá. E aí a coisa foi batalhada. Tinha que povoar aquele prédio lá grande lá, tinha que encher de gente lá, né? Aquele prédio grande lá, né? Exatamente. Quando era para nós vir ali, nós olhamos assim, né? Nós os sócios, falando assim, o que nós vamos fazer com a nossa mercadoria num prédio desse tamanho? Mas daí, felizmente... Desculpe. Tranquilo. Daí, felizmente, foi crescendo a coisa, sabe? E a gente foi batalhando e chegou aonde chegamos, né? E quando era a Naumac mesmo, quando começou ali, o senhor lembra em quantos que começaram, mais ou menos, assim? Não eram os 20 e poucos de hoje, né? Quando nós começamos quando nós começamos lá no prédio, lá no início, era eu, o Clóvis, e daí teve o primeiro funcionário, hoje ele não faz parte do grupo, né? Não está na empresa. E aí, quando nós já mudamos para cá, quando mudamos
o prédio onde nós estamos hoje, que daí começamos a fazer o quadro de funcionário, daí começou a aumentar. Porque nós só vendia peça e vendia máquina. Daí quando veio para cá, aí no prédio onde nós estamos hoje, nós tivemos que montar a oficina mecânica. E aí aumentou. Aí que foi que começou a aumentar o quadro de funcionário e chegou aonde está hoje. E lá de quando começaram lá, assim, o carro-chefe, digamos assim, o senhor estava comentando antes, que são as máquinas usadas de vocês, né? Que é o carro-chefe, digamos assim, da Naumac, né? Da empresa. Sim. Hoje nós começamos com peça, né? E trator usado, e coletadeira usada, e implementos novos, né? Novos, vamos dizer assim. E daí veio, quando mudamos, aumentou daí mais a oficina mecânica, que veio a agregar, né? Daí agregou na venda de peça e coisa. E hoje o nosso carro-chefe sempre vai ser o trator usado e coletadeira usada, implementos novos, né? Daí, vamos dizer, é o grupo, é o que tem dentro do grupo. Peça, oficina, é o que nós temos hoje para oferecer para os nossos clientes. E a gente agradece muito, que o maior patrimônio de uma empresa é o cliente, né? Então hoje o nosso patrimônio é um bom patrimônio, vamos falar assim, porque os clientes estão sempre junto com nós. Legal. Seu João, e tem uma pergunta que a gente sempre faz aqui, né, para os convidados, que a gente sabe que, né, na trajetória assim, tem os desafios, tem as coisas boas, tem os desafios, mas não sei se tem algum em específico, assim, toda essa trajetória do senhor, algum episódio, alguma coisa que o senhor lembra, assim, que foi um desafio, assim, que... Mais difícil, talvez. Teve vários desafios, mas eu não vou pontuar um desafio. Eu só tenho para dizer para vocês que o desafio nosso é um desafio muito grande, porque nós estamos expostos hoje a quem é do agro. E quem é do agro está ligado a clima. Então, a pessoa está jogando uma loteria, está jogando dinheiro na loteria sempre, porque põe no chão e se não der, é problema. Então, esse é um desafio muito grande, isso aí preocupa. Então, o agro está perante a clima. Acertar o dia de plantio, correr bem clima, ter chuva, ter tempo bom, ter tudo, tem que funcionar, né? Então, Imagino que tem anos que são melhores, anos nem tão bons, né? Tem anos que são ruins, né? Então, né? Eu acho que, que nem você falou, acho que o clima é um dos, se não o principal variável ali, né, do negócio, né? Porque depende dos agricultores, né? Ter a sua safra bem... ter uma safra boa, né? Então, depende disso, né? E depende muito, um desafio que, vamos dizer, que hoje o agro sofre muito, é o desafio hoje governo, e o governo tem que alimentar esse povo, né? Vamos dizer. Então, a gente, o ramo de máquina agrícola está ligado ao agro, e o agro está ligado ao, vamos dizer, o governo federal, o governo que tem que liberar dinheiro, tem que fazer esse povo trabalhar e investir e coisa. Então, nesses 30, porque hoje 30 anos de Naumac, mas eu comecei lá em 76, então eu estou vivendo o ano 49 de máquina agrícola. Então, em todo esse percurso aí, eu vi muita transformação, eu vi muita coisa. Então, vamos dizer, coisas que, se não existisse auxílio de governos, o agro não seria nada no Brasil. Então, o governo sempre investiu, a instituição financeira, hoje nós temos vários bancos cooperativos, tem vários bancos operando no agro, mas era o Banco do Brasil que era o banco, o carro-chefe nosso, e aonde vinha dinheiro, e aonde a agricultura se desenvolveu, né? Hoje, São Mateus é uma das regiões mais produtivas em quantidade de quilos hectare, ou sacas por alqueire. Aonde a gente vai aí, nós não perdemos aí para os grandes local que é bem desenvolvido, nós não perdemos hoje. É equivalente à quantidade que nós produzimos
aqui em São Mateus. A terra aqui é muito boa. Que tem... A gente sabe, né, que o senhor falando essa questão de governo também, eu acho que às vezes as pessoas não têm muita noção, assim, né, mas né, tem muito subsídio, digamos assim, né, para investimento, muitas vezes, né, para o agronegócio, né, que a gente vê, né, tem plano safra, tem plano, né, tem ano que tem mais, tem ano que tem menos, mas assim, sempre houve, né, esse incentivo, digamos assim, do governo, alguns governos mais, outros governos menos, mas sempre houve, né, esse incentivo, assim, eu costumo dizer que, né, nós como empresários, assim, se a gente tivesse esses subsídios que tem na agricultura, muitas vezes, para investimento, a gente tava no céu, né, porque, assim, tem esses planos safras que, né, agricultores, digamos assim, conseguem acessar investimento com uma taxa de juros muito mais atrativa do que, por exemplo, uma empresa consegue, né? Então, querendo ou não, tem, né? Existem, né? Em determinados momentos mais, outros menos, mas né, sempre houve isso, né? Eu concordo com você, mas só que você veja bem o risco hoje de um agricultor. Né? Aquilo que eu falei, né? Ele pega esse dinheiro mais barato, e tem que ser um dinheiro barato, porque ele é aquela loteria que eu falei, ele vai pôr no solo e vai depender do tempo. E então o empresário hoje, vamos dizer, outros ramos de atividade, o risco é menor, né? Sim. Então, e outra coisa, quando fala assim, porque os bancos ajudam o agricultor, porque o agro, tem que saber que esse dinheiro vem com uma taxa de juros e é devolvido, ele é pago. Né? Então, o agricultor está jogando, né? Pondo uma semente no solo, olhando para o céu e torcendo para chover ou para parar de chover, né? Para dar uma colheita boa, às vezes perde por problema de muita chuva, e ele sabe que ele tem que devolver esse dinheiro lá da onde ele pegou, né? Das agências, dos mercados financeiros hoje, que seria os bancos e os bancos estatais e as cooperativas de crédito, que hoje ajudam muito. Sim. Né? Estão repassando o dinheiro. Então, se nós entrar nesse mérito aí, eu vou ter que falar longe, muita, né? Coisa aí que e nessa quantia de tempo aí de janela, vamos dizer assim, eu vi coisa. A gente viu muita coisa. E o amigo consegue perceber um padrão, assim, de a cada 6 anos, 4 anos? Existe, assim, aquele altos e baixos? Ou o mercado do agro é sempre uma surpresa? Ele é difícil de responder para você. Ele não tem um padrão, ele tem os altos e baixos, né? Porque vem mercado, preço, ele influencia muita coisa, né? Então, daqui a pouco aumento da produtividade, produz muito, daí não tem mercado, daí quando não tem produto, o preço é alto. Então, isso aí sempre foi assim. Isso aí sempre foi assim. Só que é triste, assim, aborrece você estando trabalhando, daqui a pouco ver as pessoas que estão ali no ramo, onde há um ramo que às vezes não ficam felizes, né, com o resultado final. Verdade. Às vezes não é o suficiente, né? Não é o suficiente. Eu entendo. Que é um dos trabalhos mais difíceis que tem, né? A gente como o Brasil alimenta o mundo, né? Então, e eu entendo que realmente é uma loteria, né? Hoje tem um pouco mais de tecnologia e tudo, né? Consegue prever um pouco mais, mas ainda assim, né? Ainda assim. Essa semana, né? Essa semana a gente já teve frio pra caramba, já teve chuva pra caramba, agora estamos passando um calor. Pedreira esses dias. Pedreira. Tivemos um granizo. Isso aconteceu em 5 dias, né? Granizo em lavoura que já estava plantado, né? Então isso aí não é bom. É muito, muito instável o tempo, né? Cada vez parece que mais instável ainda, né? Eu sempre falo e vou sempre falar, né, que quem está envolvido no agro, com produção de comida aqui, nós estamos envolvidos no agro, né? Quem está envolvido vai ser as últimas pessoas a morrer no mundo. Porque o ser humano vai deixar de andar de carro, né? Vai deixar de vestir uma roupa, mas de comer, ele não vai deixar. Ele vai ter que comer. Então, quem está envolvido com produção de alimento
Vai sempre ser assim, sofrido, que vai ter os altos e baixos, mas vai ser o que vai sempre estar vivo até o final. É verdade. É verdade. Aí, ó. Eu até queria puxar um... Quer concluir? Não, fica à vontade. Mudar um pouco desse saco pra mala, né? Que nem diz... 20 e poucos funcionários hoje, né, seu João? 28 envolvidos, vamos dizer envolvido, que né? seria envolvido daí o Clóvis e coisa, né? Nós somos uma família de 28. Entendi. Quais os desafios lá do dia a dia para você manter o pessoal engajado, né? Querendo continuar trabalhando? E uma informação que o amigo trouxe um pouco nos bastidores aqui, né? Que ao longo desses 30 anos, praticamente teve somente, né, 80 funcionários, né? Sendo que a gente sabe que tem empresa que troca 80 funcionários por ano aí, né? Como que é isso? Qual que é o segredo, né? Porque tem um segredo aí, né? Tem um segredo aí, né? Faço brincando, né? Segredo eu falo brincando, mas... Não, mas tem vários pontos de você analisar, né? A gente contrata às vezes lá por indicação de outros funcionários, né? Faz sempre uma entrevista, né? Às vezes a gente erra, às vezes a pessoa que vem trabalhar com nós também erra, porque ele acha que é uma coisa e é outra, daí ele vai embora. É assim mesmo, né? Mas a rotatividade de troca de funcionário na nossa empresa é pouco. As pessoas que entram sempre vai ficando e o que a gente leva para eles é conversa, né? Hoje lá não existe, vamos dizer, existe um respeito mútuo, né? Mas lá não existe uma coisa de uma pessoa ter que marcar horário para falar comigo, né? Ou pedir, não, a hora que ele quiser, ele só chega e vai conversar comigo. É lógico, se eu estiver atendendo um cliente e coisa, ele vai respeitar isso aí. Com o Clóvis, que é o sócio também, a mesma coisa. Então, nós sempre vamos perguntar, vamos saber como é que está. É empresa familiar que os que não são da família são tratados como família. Só para resumir aí a coisa, por que funciona. É um orgulho, né? Orgulho, porque realmente nos dias atuais, né, até essa nova geração que está chegando, né, o pessoal sempre comenta, né, que tem os seus desafios novos também, né? Então está agregando também, né, colaboradores mais novos, né? Sim, e hoje os colaboradores mais novos que vêm, eles vêm com muita informação, né? Porque hoje o mundo está informatizado, hoje é tudo mais fácil. Hoje é muito mais fácil tudo. Hoje tem Pix, tem... hoje você tem um aplicativo no celular, hoje você praticamente não vai mais em banco, não vai mais em nada, faz tudo de dentro da loja, é uma tranquilidade isso aí, né? Veio a coisa para tranquilizar, só que o estresse hoje é o medo e o cuidado com golpe, né? Porque hoje pelo menos, eu não vou citar a quantidade, mas é muito, é boleto falso, mas olha, é um monte de coisa. Se você não estiver atento, né? Os golpistas estão aí prontos para... né, da vida. O senhor falou, eu lembrei agora que você entra lá no banco, lá nos boletos para pagar, aparece lá umas contas, fala, pô, mas eu não comprei nada disso, né? Daí, não, mas esse daí é facultativo, né? Se você quiser, você paga, se não quiser, não paga. Então, se você tá desatento lá, você vai pagar as contas juntas, paga um negócio que você nem vê e já foi, né? Hoje, para quem cuida das finanças das empresas, uma empresa pequena igual a nossa, ele tem bastante trabalho. Tem bastante trabalho porque a turma do golpe está aí, tão pronto e com uma inteligência que, se eles usassem essa inteligência para montar uma empresa e fazer uma empresa produzir e gerar emprego, eles seriam uns patrão maravilhosos, porque eles são muito sabidos, esses caras, né? Verdade. Só que uso pro mal, né? Uso pro mal. Legal, seu João. Seu João, e até a gente, né, sempre deixa um espacinho assim, às vezes, pro caso o amigo queira falar um pouquinho, né, da empresa também, contar um pouquinho. A gente já falou bastante, né, contou da história da empresa, né, mas
que o senhor trabalham basicamente lá, né, que o carro-chefe são as máquinas, né, mas assim, se o senhor quiser deixar uma mensagem, talvez, né, enfim, para os colaboradores, para os clientes, né, para alguém que está assistindo, né, que vai estar, né, ouvindo a gente, né, então a gente sempre deixa, né, aberto assim para caso queira contar, né, ou mandar alguma mensagem, né. A mensagem é o que a gente fala no dia a dia, né? Vamos trabalhar, trabalhar e trabalhar, né? A mensagem é trabalhar. E a mensagem para os clientes é agradecer os clientes que nos arrodeiam, que estão sempre juntos, né? A gente está sempre tentando melhorar, tentando fazer o máximo né? É o que tem hoje, vamos dizer. E voltando a falar aí, os funcionários, o nosso quadro é um quadro sólido, né? Vamos dizer, que você veja que a rotatividade é pouco. E agradecimento. Né? E hoje é agradecimento a todos, né? A gente agradece por ser São Mateuense, ser uma empresa 100% São Mateuense, né? É isso. Agradecer por a gente ter uma saúde boa, né? Sim. Tá aí com 66 anos, trabalhando, né? Se chegar lá, encontra o senhor lá. Nem sempre, digo assim, né? Sempre, né? Tem muitos amigos que dizem, pô, João, ainda tá trabalhando e coisa, né? Mas esse é o café, né? Vai ter que sempre estar junto, né? Sim. Lógico, eu já desacelerei bastante, né? Eu já diminuí, né? Porque dei uma desacelerada. Tá vindo a geração nova aí, né? O Tadeu, tá vindo aí o Otávio, né? O filho do Clóvis, né? Então, eles vão ter que ir assumindo a ponta. Até para caminhando para o fim aqui, seu João, que conselho que o senhor daria aí para quem está começando um negócio hoje? Além do trabalho, né? Além do persistir, mas qual que é a mensagem? A mensagem, vamos dizer, quem vai começar um empreendimento é aquilo que eu falei, né? Que comece do tamanho que ele consegue, né? Mas tem que ser pequeno, tem que começar pequeno. Respeitar, vamos dizer, os fornecedores, né? Isso é a primeira coisa, vamos dizer. O que seria o respeito a fornecedores? Você que é empresário sabe que é você cumprir o combinado. Então, combinou lá que o vencimento é tal dia, pague. Não judie de fornecedor. Entende? Então, se a pessoa está prestando um serviço, porque ela está fornecendo para você, então é um combinado, não deixe de cumprir com essas obrigações, né? Obrigação trabalhista e obrigação fiscal. Aí o resto, você não pode montar uma empresa, quem está começando, e monta uma empresa e já daqui a pouco já mistura, no primeiro dinheiro que entra, ele já vai partir aí para comprar carro novo, um exemplo assim, né? Já vai não sei o que, fica lisonjeado com o dinheiro. Não, tem que se acalmar e ir com o tempo e fazendo e cuidando. Principalmente quem trabalha com você, ele está prestando um serviço, chegou no final do mês, você tem que depositar os encargos trabalhistas e pagar ele, porque ele trabalhou e ele precisa, e ele tem a família que ele tem que sustentar, né? E você fazendo isso, se você partir com esse princípio dos colaboradores, você daí já vai estender aos fornecedores. E os seus fornecedores têm a mesma coisa. Atrás dos fornecedores tem os colaboradores deles que estão lá com família, né? Então você tem que sempre lembrar que se você dá emprego para um pai, tem mais a esposa e talvez mais 1 ou 2 filhos. Então você está sendo responsável por mais 4 pessoas. Então não deixe de fazer isso aí. Se você vê que vai caminhar para esse lado, vai manobrando para você fazer, não deixar sem fazer isso aí. Vai, entendeu? Você tem que ir administrando de uma maneira que jamais você atrase uma folha de pagamento. Isso é horrível. Isso aí.
Muito bem, senhor. Eu acho que... É sempre um ensinamento, né? Com Sempre uma certeza. escola, né? Isso aí. Senhor João, e né, eu acho que né, a gente gostaria também de agradecer o senhor, né? De o senhor ter vindo aqui, né? Contar um pouquinho, né? Compartilhar um pouco, contar a história não só da empresa, mas da sua família, né? Né? Tirar um tempinho lá de vir aqui contar essa história pra gente, né? A gente ficou muito, muito honrado do senhor participar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço pelo convite, né? Fico muito agradecido, né? E peço desculpa, isso aí vai veicular nas redes, então a minha maneira é essa, né? Então me desculpe se às vezes me coloquei errado ou daqui a pouco usei um português aí que não podia ser usado. Eu peço desculpa antecipado, mas agradeço muito por vocês me convidarem para essa entrevista. Muito obrigado. Isso aí. Muito bom, obrigado. Gratidão aí, né? E pelo seu tempo, né? E que venham mais no mínimo 30 anos, né, seu João? Eu brinco que o meu objetivo de vida era 120 anos, já estou concordando com 80. Não, vai mais para frente, vai mais para frente. Vamos deixar com... Quer finalizar hoje você? Muito bem, então né, chegamos mais ao fim de mais um episódio. Eu acredito que é o 28. Não estou lá, né, prefiro nem Esse foi. Se você não é inscrito no nosso canal, né, da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de São Mateus do Sul, se inscreva, mande para o teu colega, para o teu amigo, né, que tem que escutar essa história. Mais uma vez, seu João, obrigado, né? Obrigado por contribuir com a nossa cidade, obrigado por gerar empregos, por pagar imposto, por gerar microeconomia aqui dentro. E com certeza, quantas famílias, né? O amigo comentou, né? Com certeza são pessoas que ao longo do tempo passaram por ali, né? Por conta dessa dedicação, por conta esse empenho, dessa batalha, né? Que vocês venceram. Estão brigando, estão lutando até hoje também, né? Porque ele nunca para. Então, a gente como associação comercial, né? E eu estou começando a minha carreira empreendedora, então eu me sinto muito honrado, né? De poder estar nesse outro lado da mesa aqui hoje, né? E aprendendo. Né? Então, obrigado mesmo pelo tempo. A gente como associação também, né? Gostaria de estender aí, né? O nosso muito obrigado, porque a gente entende que isso contribuiu muito com a nossa sociedade. Tá joia. Isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, seu João. Obrigado. Valeu. Excelente.